Nunca recomece uma relação que já acabou. Será? Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Burigato Responde, e hoje eu vou responder esta pergunta no Burigato Responde. Nunca devo começar uma relação que já acabou? Ou melhor dizendo, nunca devo recomeçar uma relação que já acabou? Só que tem um porém aí, né? A pessoa viu um vídeo com esse exato tema na internet e, com isso, ficou confusa, não entendeu o que quis dizer ali, né, no conteúdo do vídeo, e me perguntou não só a minha opinião sobre o vídeo, mas sobre o tema, beleza? Então eu vou trazer para vocês os dois pontos. O que eu acho que foi dito naquele vídeo, eu assisti, vou trazer para vocês, é muito fácil de vocês acharem, é só colocar o mesmo tema na internet, e no YouTube, aliás, e também a minha opinião sobre o tema, certo? Quer saber então? Fica aí, mas antes, deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários, é claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo, para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Bom, vamos lá, vamos começar primeiro pelo conteúdo do vídeo, né? Então o vídeo tem este exato tema e fala sobre isso, obviamente, beleza. Qual que é o ponto do vídeo, pelo que eu entendi, né? Você nunca deve recomeçar uma relação que já acabou, porque isso não dá certo, não funciona, blá blá blá, né? Beleza. O que você deve fazer então? Você deve começar uma nova relação, tá? Logo, você tem que olhar para a pessoa como uma nova pessoa, você tem que olhar como uma nova relação e por aí vai. Beleza. Vamos lá. Aí, qual é a analogia usada? Que para mim já... Bom, qual é a analogia usada? Um bolo que você queima, você joga fora o bolo. Você não tenta refazê-lo, não é? Você não tenta salvar a receita, beleza? Você precisa começar um novo bolo. Tá, vamos lá. Primeira coisa, tome muito cuidado mesmo, tá? Com símbolos, metáforas, analogias que você utiliza para tentar exprimir ou para tentar... Eu tô falando de você que tá, né? Não a pessoa que fez o vídeo, você que tá tentando entender a coisa, tá? Que a pessoa que fez o vídeo pode refletir ou não, mas enfim, né? Pode concordar ou não também, né? Mas assim, quando você utiliza, e é interessante isso, porque até esses dias eu tava estudando mesmo isso, né? Quando você utiliza um símbolo ruim ou uma analogia ruim, tá? Para expressar uma ideia, você provavelmente vai confundir aquela ideia e na realidade não vai conseguir fazer nada. E aí eu até te pergunto, como que você aplica essa analogia num relacionamento? Por quê? Porque uma pessoa você não joga fora. Uma pessoa, ela, por mais que você faça um exercício, né, mental, porque mais uma vez, na prática, como que eu não recomeço e na verdade começo? Beleza, né? Tanto que até é uma parte até que é muito interessante, porque isso é muito real, né? Ele relata que, agora eu não lembro se é paciente ou se é uma pessoa, se é um inscrito que mandou uma dúvida, mas acho que é paciente, de que foi traída pelo marido e olhava para o marido e não via ele mais, não via a mesma pessoa, né? E eu já expliquei isso, até trazendo como bagagem o Jordan Peterson, né? Onde ele traz justamente essa compreensão. Veja, você tem então uma história, tá certo que ela está sendo narrada e ela é coerente até então. Por isso que você fica em paz, digamos assim, simplificando muita coisa, tá? Então por que eu tô em paz? Porque há uma certa previsibilidade e eu sei mais ou menos o que tá acontecendo. Só que daí acontece o seguinte, uma ruptura, acontece um fato totalmente incoerente, neste caso, a traição do marido, beleza? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que tudo que pra você era coerente e verdadeiro, agora não é mais, tá? Então você não sabe mais quem é a pessoa, se o que ela dizia era verdade ou não, se ela te ama ou não, tudo é suspenso. E aí é óbvio que você entra num estado profundo de ansiedade e por aí vai, né? Por quê? Porque tudo que você sabia até então você não sabe mais, tá suspenso. E esse é o ponto, tá suspenso por quê? Porque você vai flutuar entre eu odeio, essa pessoa é uma mentirosa, mas você também vai voltar e tentar entender, mas e se não for, né? E o que aconteceu? Você vai querer buscar motivos inclusive para que você resgate a coerência daquela história, beleza? Então, nesse sentido, é óbvio, você vai olhar e você não vai reconhecer aquela pessoa. Perfeito, até aí, né? Agora, vamos lá. Imagine que eu resolva recomeçar ou eu resolva dar uma nova chance para aquela pessoa. Aí vamos pegar o ponto fundamental do vídeo, né? Como que eu jogo fora aquela pessoa e trato-a como uma nova pessoa? Não dá muito, porque, veja lá, como que eu vou esquecer? Como que eu vou apagar? Ela não é uma nova pessoa. Talvez até ela seja a mesma pessoa, só que ela agora vai ter ações diferentes. Então veja, mas enfim, aí a gente entraria em coisas muito mais profundas, né? Mas a questão fundamental é a seguinte, a pessoa é a mesma. Eu falar que eu recomecei ou que eu estou tendo uma nova relação, não vai ornar, não vai me dar uma sensação, blá, 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 né? Não vai fazer tanto sentido assim, beleza? Pelo menos é assim que eu vejo, né? E é assim que a coisa mais ou menos é, porque veja, mesmo que como eu estou te dizendo, porque até um ponto que é colocado na analogia do bolo, é o seguinte, é muito... Você joga fora, tal, e você pega um novo, porque não dá pra você refazer, beleza. Da mesma forma a pessoa, se você recomeça, você vai querer cobrar coisas do passado, você vai querer
tentar entender o que aconteceu e tal, né? Basicamente é isso, beleza. Só que quando você começa uma nova relação ou recomeça uma nova relação, o risco é igual. O risco é igual. Você vai setar um limite mental, que é o quê? Eu agora vou olhar para você como uma nova pessoa, tá certo? Só que eu não vou fazer cobranças, eu vou te perdoar, eu vou, né? Então assim, veja bem, vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte, todo esse rodeio, e você tem que ficar atento a isso, porque pode ser que eu caia nisso, pode ser que qualquer professor, comunicador, enfim, caia nesse negócio, que é o seguinte, balbuciar palavras, né, ou trazer uma verborragia aleatória que não significa muita coisa na prática, que é bonito, até interessante, até te dá uma certa esperança, mas quando você for ver, na prática vai ficar todo mundo ali parecido. Que é como eu disse, recomeçar ou começar uma nova, né? É só um jogo de palavras. É só um jogo de palavras. Por quê? Porque o que vai contar mesmo? O que vai contar é a verdade do seu perdão e a verdade do comprometimento da pessoa em fazer aquela relação dar certo agora. É isso que vai contar. Se é recomeçar, se é começar uma nova, o que isso significa? Né? E veja bem, mais uma vez, a analogia não faz sentido. Porque você não joga fora uma pessoa. Você não tem como olhar aquela pessoa como uma nova pessoa, especificamente. Tá? Você tem que, na verdade, veja bem, isso aqui, olha, isso aqui é muito importante. Eu até expliquei numa aula do portal sobre empatia, que isso aqui é muito poderoso, né? Que eu vou introduzir, mas assim, eu explico com muito mais profundidade lá, isso aí. Que é o seguinte, a empatia, ela não está em apenas, basicamente essa empatia vazia, né? Ou vamos dizer assim, fraca, é a seguinte, a empatia está em eu me colocar no lugar do outro. Beleza? Então, por exemplo, vamos supor que eu pego essa pessoa que me traiu, tá? E eu vou querer ser empático com a pessoa. Eu vou tentar me colocar no lugar da pessoa pensando assim, poxa, qual o sofrimento que conduziu ela a fazer isso, né? Eu vou tentar entender como que ela fez, como que ela chegou, tá? O que ela sentiu para ela chegar naquela compreensão. Beleza, tá? Isso é a empatia que é dita, é o do e tá tudo bem, né? É sobre isso, beleza? Essas coisas aí. Mas isso é vazio, isso é fraco, isso é superficial. Qual é a verdadeira empatia? Beleza? A verdadeira empatia é o seguinte, eu olhar para aquela pessoa e eu transpassar o que ela é agora e atingir com o meu olhar, beleza? Com a minha esperança, com o meu perdão, com o meu amor, uma pessoa, vamos dizer assim, mais perfeita do que ela. Ou seja, para o que esta pessoa pode tender. Isso que, pelo menos, via de regra, nós temos que olhar para conseguir perdoar alguém. Beleza? Por quê? Porque aquilo que ela acabou de fazer, aquilo vai continuar doendo, aquilo vai continuar me machucando e muito provavelmente aquilo não vai fazer sentido pra mim. A pessoa pode explicar que eu não dei atenção, que blá blá blá, mas mesmo assim eu vou continuar achando. Não tem proporção, beleza? Porque a traição ela é muito superior a qualquer coisa que eu tenha feito pra você nesse sentido de relacionamento assim, né? Não dê assistência, tal, beleza? Ou seja, tem que tomar cuidado com o que a gente acaba permitindo, né? Por causa de um jogo. Tudo bem que acontece. Eu também não estou esgotando aqui, é impossível esgotar qualquer coisa num videozinho, tá? Porque, de fato, se você quer aprender, se você quer se aprofundar, você precisa de muito mais conceitos. E é isso que eu, por exemplo, faço no Portal Poder Social e que você pode ter uma aula gratuita do portal, beleza? Se inscrevendo na lista de espera, porque todas as vagas estão encerradas no momento, mas o link da lista de espera, mais uma aula gratuita que eu dou de presente para vocês, está aqui abaixo, beleza? Então, o que acontece? O meu olhar empático, ele não está em me colocar no lugar da pessoa para entender por que ela fez aquilo. Não! Isso vai me deixar neurótico, isso não vai fazer eu não chegar a lugar nenhum. É simples, pensa aí quantas vezes você ficou martirizando certos sofrimentos e só quando você falou assim, quer saber de uma coisa? Deixa quieto. Aí sim você ficou aliviado. Né? Só quando você conseguiu fazer isso é que você conseguiu olhar melhor para aquela pessoa, você conseguiu ver esperança. Mas aonde você está vendo esperança? Você está vendo esperança numa projeção, beleza? Que vai para uma maior perfeição, né? E eu não quero entrar em coisas religiosas aqui, mas pensa de modo psicológico mesmo. O meu olhar, ele transpassa e ele vê alguém melhor no futuro. Quer facilitar a coisa? Pensa numa criança que ela está totalmente desobediente, birrenta, não estuda, beleza? Ou um adolescente, seu filho, ou quem quer que seja, uma pessoa próxima de você. Por que você insiste nela? Porque você tem esperança de que ela vai ser melhor lá na frente. Você vai jogar fora aquele filho e começar uma nova relação com seu filho? Claro que não. Você vai simplesmente manter aquilo e você vai entendendo as dores dele, transpassando com esse olhar empático, você vai utilizar do que está sendo feito ali agora, tá certo? Para ir corrigindo a partir de ações práticas. Que é isso que importa no fundo. Não importa aqui especificamente, como eu disse aqui, o nome que eu vou dar para aquilo que começou agora ou recomeçou.
né? Tanto até que uma outra coisa fundamental sobre tudo que nós estamos falando é o seguinte: nunca recomece uma relação que já acabou. Beleza, o que é acabou e o que é relação? Aqui a gente pode jogar para uma série de coisas. Por exemplo, qual é a relação? É diferente. Como que eu, por exemplo, vou dar o mesmo peso, a mesma forma, tá? Para uma relação, sei lá, eu fiquei com alguém. É uma coisa. Eu namorei com alguém. Estou namorando com alguém. É outra coisa. Agora eu casei com alguém. Opa! É um comprometimento muito mais sério. Muito mais sério. Tanto que eu tenho que olhar e pensar o seguinte: bom, ficar, namoro, muitas vezes é seleção. Muitas vezes você tem que olhar e falar, cara, puta, não vai dar para eu entrar neste dilema, neste desafio. E de fato você vai encerrar aquela relação. Agora entrando muito na questão do encerrar ou não, né, recomeçar ou não. Sem esse jogo de recomeçar ou uma nova, tá? Eu olho e cara, como eu disse, namoro é seleção, ele foi feito para acabar. Ou ele termina, ou você casa, basicamente. Agora, um casamento, eu tenho filhos, beleza? Com essa pessoa. É outro jogo, digamos assim. É outra relação. É outro comprometimento. Eu dei minha palavra perante Deus. Certo? Eu me comprometi com essa pessoa até a morte. Né? Ah, mas eu não sou religioso e tal. Beleza, então eu não vou entrar nessa questão. Mas de qualquer forma, como eu disse aqui, tem outro peso. Você casou. Todo mundo testemunhou aquilo. Você se comprometeu com a pessoa de fato. Né? Então é outra coisa. Você vai, por exemplo, como eu disse aqui, uma traição no namoro vai ter um peso diferente de uma traição num casamento. Independentemente de religião. Tá? Por mais que a religião, logicamente, auxilie isso. Né? Então, a questão fundamental é essa. E, mais uma vez, né? Então a relação, eu não posso utilizar a mesma forma para toda e qualquer relação. Né? E da mesma forma, este acabou. Veja, como eu disse aqui, tem o acabou, que é uma coisa, e tem acabou que é outra. Tem acabou que é uma traição, como eu acabei de explicar. Tem um acabou que, sei lá, puta, eu tô confuso. Eu tô confuso e eu não sei se eu quero. E aí você deve pensar, puta, e agora, né? Bom, se é namoro, eu acho que a dúvida, ela te responde. Você provavelmente não quer. Tá? Mas isso aqui, lógico, não dá pra esgotar nenhuma possibilidade. Né? Agora, se é um matrimônio, opa, o que você quer dizer com acabou? Né? O que você de fato tá querendo dizer quando você chega e conclui que a relação acabou? Então veja, mais uma vez, é uma coisa que não dá para você utilizar a mesma forma para toda e qualquer colocação. Por isso, na minha compreensão, a única coisa que vai completar e vai ser um bom guarda-chuva para todas as possibilidades colocadas aqui neste vídeo, por exemplo, é esta. O olhar empático que você tem, ele deve transpassar a pessoa. Eu explico isso numa aula, como eu disse, como que você executa isso, como que você consegue aplicar isso, beleza? Porque é impossível fazer isso agora. É uma aula de quase uma hora, né? Onde eu explico só isso, que é... Bom, quem entrar me pergunta depois o título exato da aula, mas é do primeiro treinamento, se eu não me engano. É do como amadurecer sua personalidade e seus relacionamentos. Do portal Poder Social, que você pode entrar na lista de espera, como eu disse aqui, né? Mas a questão fundamental é essa. Se você não tiver a capacidade de ter esse olhar, de olhar de fato para a pessoa de forma empática, neste sentido de olhar para o que ela pode ser na sua vida, tirando os erros que foram colocados ali, tá? O que vai acontecer é o seguinte: você pode falar que recomeçou, você pode falar que é uma nova, você vai cair. Porque quando você estiver olhando para aquela pessoa, não vai aparecer qual palavra que você usou quando vocês fizeram o acordo de voltar. O que vai aparecer é a sua capacidade de olhar além do que você está vendo. Porque basicamente é isso. Um relacionamento, muitas vezes, ele é lógico que ele se compõe de pequenas ações práticas, se você for avaliar, mas ele se projeta numa promessa. Então, o perdão, por exemplo, ele se projeta numa promessa. Eu perdoo e você se compromete a não fazer isso comigo mais. Tá? Então, são promessas. Comecei uma nova. E daí? O que isso conta? Tá? E, pelo amor de Deus, esqueçam essa analogia. Eu lembro até, para concluir, uma analogia que se falava, né, que moço, você já deve ter ouvido também, eu ouvi várias vezes, um relacionamento é que nem você estar num avião, né? Se o avião tá caindo ou qualquer coisa aconteceu, caem as máscaras, qual é a primeira orientação? Primeiro a máscara em você, depois a máscara no outro. Né? E mais uma vez, é uma analogia que também não é bem assim. Muitas vezes, você ficar bem é você colocar a máscara no outro, por exemplo, antes de colocar em você. Porque, na verdade, esquece essa analogia, porque ela é ruim. Porque, na verdade, nunca é bem assim a coisa. Uma relação humana, ela é muito mais, eu diria que complexa e simples ao mesmo tempo.
tá? Só que quando você pega uma analogia dessa, por exemplo, é provável que você caia no profundo de um egoísmo. Primeiro, é muito isso que acontece, por exemplo, quando uma pessoa fala, eu preciso de um tempo pra mim, tá? E meio que descarta a outra pessoa. Me espere, deixa eu resolver comigo mesmo e depois eu volto, tá? Só que, dependendo da relação, como eu disse, é um casamento. É um namoro? Tá. Mas é um casamento? Bom, como que você faz isso? Qual é o impacto de tudo isso que você tá fazendo? E seus filhos? Deu pra entender como a coisa é muito, né? De certa parece ser mais complexa, e de fato é, tá? Mas também é mais simples do que a gente imagina. Porque a gente quer colocar tanta variável, como é isso aí, né? Ah, como que eu vou denominar? E daí como você vai denominar? Isso não faz diferença nenhuma. É a sua capacidade de amar que conta. No perdão, certo? E no comprometimento. É no comprometimento da pessoa que está te pedindo perdão, por exemplo, e no seu perdão. É aí que está o jogo. É aí que está a verdadeira beleza do recomeço, ou da nova relação. Não no título que você dá. Sacou? Bom, espero ter respondido. Eu espero de fato que isso te ajude, porque eu vejo que isso é um grande dilema para muitos de nós, né? Principalmente porque a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã no nosso relacionamento e o quanto será exigido de nós, por exemplo, na nossa capacidade de perdoar e de amar, né? E, enfim, é o que eu busco ajudar vocês aqui no portal, em um novo projeto que em breve vai estar no ar, e todos os nossos treinamentos, os links estão na descrição também, beleza? Bom, espero ter respondido e, como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima.